Olá pessoal, continuando essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui em Curitiba, eu pedi para o pessoal dos alquimistas digitais que cuidam do meu marketing digital para a gente gravar esse vídeo em especial, porque eu acho muito importante partilhar com vocês uma questão que já me aconteceu e é muito relevante de ser discutida, de ser debatida com você que é terapeuta, com você que é professor e até mesmo com você que é pai e mãe de pessoa com deficiência, que é a contratransferência. Tudo bem, vamos entender o que é a contratransferência. E eu estou trazendo esse tema para você porque isso aconteceu comigo. E é muito bacana eu partilhar isso com você para você ver que mesmo o terapeuta, e sobretudo o terapeuta, ele vive circunstâncias também de fragilidade. Bem, a contratransferência é o seguinte: quando você vai fazer o atendimento terapêutico, você convida, através de técnicas, a pessoa que você está atendendo a transferir questões para você. Você é o terapeuta, você vai ter que acolher, receber uma série de questões que aquela pessoa vai te transferir. Você, como terapeuta, precisa trabalhar, filtrar, decodificar, né, e devolver caminhos para aquela pessoa. Não fazer a contratransferência. Ou seja, você recebe uma questão de fragilidade, uma questão impactante, para em você, você fragmenta isso e devolve caminhos, possíveis caminhos de solução. Quando você devolve o problema, você está contratransferindo. Eu vivi uma situação muito interessante com um jovem com TEA. Isso aconteceu no momento em que eu fui convidado a fazer uma análise psicopedagógica numa determinada escola. Então, era uma série de turmas iniciais. Aí vocês imaginam, né? Aquela série com as carteiras todas baixinhas, crianças entre 5 e 7 anos. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que eu precisava passar uma semana ali fazendo aquela análise. A primeira coisa que aconteceu foi um fenômeno físico, né? Eu me sentei nas carteiras, porque eu tinha que ficar ali durante aquela semana meio invisível para eles. Difícil, mas eu tinha que ficar ali quietinho, só observando como a professora fazia a atividade inclusiva dela, se ela precisava de algum suporte. Meu papel era analisar tudo isso, a relação professor-aluno sob o viés psicopedagógico. Me sentei na carteira e aí, sem que eu percebesse, começava em mim um processo de contratransferência a partir de um dado físico. No momento que eu me sentei na carteira, eu fui para o nível de visão de todas aquelas crianças. Mas eu vou pular, eu não vou te dizer exatamente qual foi a circunstância que me levou para aquilo, depois eu falo, vou te falar o que aconteceu. Na sala tinha 2 alunos com TEA, um menino e uma menina. E a menina, muito bem tratada pelos coleguinhas, muito paparicada, muito protegida, uma princesinha. E o menino sofria um certo, talvez seja uma palavra forte, mas eu ia dizer desprezo, mas não era isso, era indiferença. Os coleguinhas não tinham tanto cuidado com o menino como tinham com a menina. E aquilo começou a me impactar, aquilo começou a me incomodar e eu comecei a me sentir muito responsável pelo menino, comecei a sair do meu papel de análise imparcial e comecei a me agarrar no caso do menino. E aquilo me angustiou. Fui para casa com aquilo, dormia pensando naquilo, acordava pensando naquilo, até que chegou um ponto que eu vi que aquilo estava muito sério. Eu estava com um grau de envolvimento com aquela situação que estava para além do olhar psicopedagógico. Aquilo estava me machucando. Eu estava realmente muito apiedado daquela situação, que já é um termo complicado, né? Apiedar-se. Mas eu estava vivendo aquilo. E percebi que estava me desvencilhando dos conceitos terapêuticos, né? O filtro estava mudando, né? Eu não estava mais tão isento. Então, o que é que eu fiz? Eu precisei pedir aconselhamento, né? Precisei pedir supervisão. Eu fui até um musicoterapeuta já formado, com mais experiência, também uma psicopedagoga, sentei com eles, conversei e eles me fizeram perceber o que estava acontecendo. Eu estava contratransferindo. O que acontece? Na minha infância, na minha vivência estudantil, a época daquelas crianças, eu passei por problemas de
indiferença dos colegas de sala de aula, bullying, né? E eu estava contra-transferindo. Eu não estava mais analisando o caso do menino. Era eu que estava me sentindo de novo na sala de aula, de novo sentindo as dores de não ser olhado pelo todo como eu achava que era o ideal. Então, eu estava devolvendo para o menino a minha dor. Eu não estava filtrando e nem lidando psicopedagogicamente, terapeuticamente com as dores dele. O que acontece nesses casos? Nesses casos, quando a contra-transferência se dá, você precisa parar e admitir que aquele caso não pode mais ser conduzido por você. Não é abandonar aquele caso, é perceber que o seu grau de envolvimento vai comprometer o filtro terapêutico. Você vai ter dificuldade de analisar aquilo isento de um filtro, né? Você não vai poder oferecer soluções, porque você precisa primeiro resolver o seu caso. Gente, contra-transferência acontece demais, acontece muito no set terapêutico, né? E é preciso fazer isso que eu estou te falando. Primeiro, esse senso crítico, olhar que tem alguma coisa ali que está fora dessa curva ideal. Olhar concretamente para isso. E ao olhar para isso, admitir que você precisa, para você, procurar alguma ajuda, alguma orientação. E quase sempre admitir que não é um caso que você deva conduzir, né? Não estou falando aqui que você abre mão daquilo. Você acompanha, você, né, mantém uma relação afetiva com aquele cliente, aquele paciente, mas o trabalho terapêutico não pode mais ser seu. Isso pode acontecer com você, professor, não num viés terapêutico, mas num viés pedagógico. De repente você está aí na sala de aula com angústia com um determinado aluno. Meu Deus, mas por que eu tenho tanta angústia? Por que eu fico tão ansioso ou ansiosa para criar soluções, para encontrar caminhos especificamente para aquele aluno ou aquela aluna? Pode ser um caso de contra-transferência. Tem alguma coisa aí sua que você está transferindo para aquele aluno, para aquele educando. Então, fiquem atentos a isso. Você, pai e mãe, também pode viver um caso de contra-transferência. Alguma coisa da sua infância mal resolvida, você devolve para seu filho, você devolve para sua filha. Isso não é legal. É preciso olhar para isso e trabalhar você. Tá bom? Bem, eu precisava partilhar esse case com vocês porque eu penso que ele é muito emblemático, muito ilustrativo do papel de isenção que nós precisamos ter ou tentar ter quando a gente está mediando a relação inclusiva. Bem, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal no YouTube, siga-me no Instagram e siga-me na minha fanpage no Facebook, tá bom? Inclusão sem contra-transferência é um ato de amor e de respeito social.